Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio de Matemática e em nossa segunda aula nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Nós vamos então entender um pouquinho o que são os conjuntos numéricos e onde nós vamos utilizá-los. Então vem comigo. Falando então sobre números naturais. Pessoal, o que são números naturais? É o conjunto N. É o conjunto N. Os números naturais serão todos aqueles inteiros, ou seja, eles não podem ser decimais, eles não podem ter vírgulas, tudo bem? Maiores que zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí as pessoas sempre me perguntam, Júlio, quantos números naturais existem? Infinitos. Sempre que você me falar um número natural, eu consigo falar um a mais que ele. Se você me falar infinitos números naturais, eu vou falar o infinito mais um ainda, certo? Então, números naturais, eu vou ter infinitos. E eles são os inteiros positivos maiores que zero. Tudo bem? E aqui eu tenho algumas aplicações destes números naturais. Então, olha aqui. Isso aqui é muito famoso, né? A conta CEMIG. A gente sabe o tanto que essa conta varia dia após dia, ou melhor dizendo, mês após mês. Enfim, eu tenho alguns números aqui que são números naturais e eu quero mostrar para vocês. Vamos identificar juntos. Ó, agência virtual, escrito, não fale com a gente. Aqui eu tenho um número e ele é inteiro, 116, número natural. Aqui parece que tinha um endereço, não sei se você consegue visualizar, mas tem o número 1200, número natural. Olha o número do cliente aqui, um número gigantesco, mas também é um número natural. Olha os diversos números de instalação, a data aqui está como um número natural, aqui tinha outros números. Olha os diversos números naturais que eu tenho. Então, os números naturais são presentes na nossa vida constantemente. Quando eu olho para o calendário, ele só tem um número natural, certo? Começa no dia 1º, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Então, os números naturais estão presentes de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Olha o nosso sistema monetário. Quando eu pego uma nota, e agora eu estou falando de nota, R$10, R$20, R$50, R$100, todos são números naturais. Tudo bem? Percebam que eu estou falando de nota, porque quando eu pego, sei lá, uma moeda de 50 centavos, eu tenho uma nota de R$10 e uma moeda de 50 centavos. Então eu tenho R$10 e 50 centavos. 50 centavos é a metade de R$1. Então já virou decimal. E aí não é um número natural. É um assunto para uma próxima aula nossa. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui então, eu vim falar então sobre os números naturais. Eles surgiram há mais de 30 mil anos com a necessidade de contar objetos. Então, desde que o homem está na Terra, ele contava. Ele contava a quantidade de animais que ele ia caçar, os homens das cavernas. Ele contava a quantidade de produto que ele ia plantar, de plantas que ele ia colher. Não sei. Ele sempre teve essa necessidade de contar. E a necessidade da contagem, de contar as coisas, então fez com que precisasse da matemática, no caso dos números naturais. Aqui eu trouxe um exemplo muito bacana para a gente avaliar. Eu tenho uma pesquisa do gênero musical preferido de algumas pessoas. Então observem que eu tenho o gênero country, forró, rock, samba e sertanejo. Olha isso. Country, forró, rock, samba e sertanejo tá aqui. E aqui eu tenho a quantidade de pessoas nesse gráfico que escolheram cada um desses gêneros. Então se eu for avaliar, a quantidade de pessoas que escolheram o country será 6, que escolheram forró será 10, que escolheram rock será 4, ficou torto, hein? De quem gosta de samba, ó, samba é bacana, né? 7 pessoas gostam de samba. E, por fim, de sertanejo, vamos passar aqui dentro, chegamos com o sertanejo aqui, com 3 pessoas. Aqui eu já posso até fazer uma conta básica e simples e fazer uma operação muito famosa, que é a operação de adição. Quando eu falo em adição, significa somar. Eu estou somando um número. E aí eu vou conseguir visualizar quantas pessoas fizeram essa pesquisa, participaram dessa pesquisa. Então vamos lá. No country, 6. Vou colocar aqui no cantinho para vocês me ajudarem. 6 mais
Forró, nós temos 10. Mais, vamos colocar todos aqui. Rock, nós temos 4. Muito bom. Mais samba, quem gosta de um sambinha? 7 pessoas. Por fim, sertanejo são 3 pessoas. O que me totaliza de pessoas que participaram da pesquisa em 6 com 10 deu 16, com 4 deu 20, com 7, 27, com 3, 30. Então, 30 pessoas participaram dessa pesquisa sobre o gênero musical. E olha o que eu fiz. Então, a adição de números naturais. Eu coloquei numa tabela para facilitar a nossa vida. Então, observe que tudo que o gráfico estava dizendo, essa tabela nos traz. Country, 6 pessoas. Forró, 10 pessoas. Rock, 4 pessoas. Samba, 7 pessoas. Sertanejo, 3 pessoas. O que nos leva a um total de 30 pessoas que gostam, então, destes 5 gêneros citados. 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5, isso mesmo. Tudo bem? Então, a adição significa juntar. Então, se eu tenho 6, eu juntei com 10. 6 com 10 é 16. Com 4 deu 20. Com 7 deu 27. Com 3 deu 30. Então, toda vez que vocês verem na frase ter soma, adição, acrescentar, sempre lembra-se disso, que nós vamos juntar. Nós vamos, então, acrescentar, adicionar, somar, como eu acabei de falar para vocês. E isso é muito importante. Antes da gente continuar para as nossas situações e problemas, eu quero que vocês observem uma coisa aqui muito interessante, que eu costumo falar para meus alunos, que isso aqui é muito legal da matemática. A adição, bem como a multiplicação, elas são o quê? Elas têm uma propriedade comutativa. Júlio, o que significa essa propriedade comutativa? Significa dizer que se eu pegar e somar 6 com 10 com 4 com 7 com 3, vai dar 30. E se eu fizesse o contrário, se eu pegasse e colocasse o 3 lá em cima, trocasse, passasse o 10 aqui para baixo, passasse o 7 lá para cima, o resultado vai ser o mesmo. Vou te comprovar isso, ó. Vou passar o 7 para cá, o 6 para cá, o 10 para cá, o 3 para cá e o 4 para cá. Eu vou somar eles agora. 7 com mais 6 deu 13. Com mais 3 deu 16. Com 4 deu 20. Com 10 deu 30. Então, a adição, ela tem essa propriedade. Não importa a ordem. Se eu somo 5 com 20, dá 25. E 20 com 5 também dá 25. Então, a ordem na matemática, na adição, ela não vai importar. Na multiplicação também é assim. Nós vamos ter uma aula específica de multiplicação e vocês vão perceber que ela também tem essa propriedade comutativa. Não se esqueçam, apenas na adição e multiplicação. Nas operações de subtração e divisão, isso não acontece. Aí sim, a ordem vai importar. Muito bem, gente, vamos fazer uma situação problema aqui para a gente fixar o que a gente aprendeu hoje. Olha isso. A distância de Araxá até Uberlândia é de 178 km e de Uberlândia a Caldas Novas é de 172 km. Qual a distância de Araxá até Caldas Novas? Ó, quem gosta de viajar, tá? Passando por Uberlândia. Quero que vocês reparem a primeira coisa, números naturais. A gente falou que são os números maiores que zero e inteiros. Então, vamos achar aqui números naturais nesse problema. A distância de Araxá até Uberlândia é de... Olha esse número aqui, ele é natural, não é? Ele é maior que zero, não tem vírgula, não é decimal. Então, ele é um número natural. A distância, então, de Araxá até Uberlândia é de 178 km e de Uberlândia a Caldas Novas é de 100, ó, mais um número natural, 172. Bacana. Se eu quero saber a distância direta entre Araxá e Caldas Novas, mas eu tenho que passar por Uberlândia, o que eu tenho que fazer? A distância de Araxá até Uberlândia, adicionado a distância de Uberlândia até Caldas Novas. Então, aqui mais 172. Observem aqui uma coisa muito legal. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, se eu pegasse esse número e fosse aqui, ó, vamos fazer uma coisa interessante antes. Se eu fosse pegar esse número
178 e fosse desmembrar, então ele tem 8 unidades, ele tem 7 dezenas. 7 dezenas é 70. Uma centena será 100. Então, eu consegui desmembrar esse número 178, apenas a título de observação para vocês, em unidade, dezena e centena, 8 mais 70 mais 100. Se você resolver esse cálculo aqui, então, você vai chegar em 178, tá? Mas tudo bem, vamos resolver esse aqui. 8 com 2. 8 somado com 2 dá 10, então eu coloco só a unidade aqui, que é o 0, e subo 1, que é da dezena. Dezena junto com dezena. 1 com 7 deu 8, com 7 deu 15. Então, o 5 é a unidade aqui, desse caso. Então, eu vou colocar junto aqui. Vou subir mais 1. 1 com 1 com 1, 1, 2, 3. Então, a distância aqui deu 350 quilômetros. Tudo bem? Vamos para mais um desafio aqui. O Carlos, ele tinha R$520 na poupança. Ó, ele tinha R$520 guardado, ó. Muito bom, o Carlos tá guardando dinheiro e economizando. E ele depositou mais 175, ó. Ele depositou mais 175, sendo que ele tinha 520. Quanto ele tem agora na poupança? Vamos fazer, então, o cálculo. Ele tinha R$520, perceba que depois da vírgula eu tenho zero, então não é nada. Somado, porque quando você deposita, acrescenta na sua conta. Vou depositar R$20 na sua conta, Júlia. Vou fazer um Pix para você, gente. Pix é maravilhoso, né? Faz um Pix para mim de R$50. Isso significa que vai aumentar na minha conta esse valor. Então, vou acrescentar R$175. E aí eu preciso ver quanto vai ficar na conta do Carlos, nosso amigo Carlos aqui. Já viram o Carlos? Já assistiram a aula do Carlos? Muito legal. 0 com 5, somei então unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena, centena embaixo da centena. 0 com 5 vai dar 5, 2 com 7 vai dar 9, 5 com 1 vai dar 6. Então quer dizer que o Carlos vai ter na sua conta poupança R$695. Dá para fazer uma farra boa, viu, Carlos, com esse dinheirão, viu? Perceba então que o 695 é o quê? É a soma do número natural 520 com o número natural 175. Quando eu somo dois números naturais, sempre vai dar um outro número natural. De novo, quando eu somo dois números naturais, sempre resultará em mais ou em outro número natural. Muitas das vezes pode resultar no mesmo, né? Se eu pego, por exemplo, 20 mais 0, resultou no 20, né? Mas o resultado sempre será um número natural. Vamos para a nossa última situação problema de hoje. E ela vai envolver o Matheus e a Maria Eduarda. Vamos lá. O Matheus tem R$25, beleza? Número natural 25. E a Maria Eduarda tem R$52. Muito bacana. Nós vamos ter que responder quanto Maria Eduarda tem a mais em relação a Matheus. Então, nós vamos resolver isso com um problema de adição. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer o seguinte, pegar o 25, somar com alguma coisa aqui e tem que dar o quê? 52, certo? Para dar 52, eu tenho que somar qual número aqui? Para o 5 virar 2, eu preciso somar alguma coisa com 7. Porque 5 mais 7, 12, e aí vai 1. Certo? Aqui eu tenho 1 com 2, 3. Para que eu chegue no 5, o que eu tenho que fazer? Completar com de 3 para 5, falta 2. Então, quer dizer que a Maria Eduarda tem esses R$27 a mais que o Matheus. E quanto os dois têm junto? Então, eu posso somar os 52 com os... 25, desculpa. 52 com 25. Se eu for somar 52 com 25, eu vou ter um total de 2 mais 5. Vou colocar o dado aqui. 7. 5 mais 2, 7. Então, eles juntos terão R$77. Muito bem, pessoal. Então, falamos então sobre a adição. Agora, nós vamos falar sobre a subtração dos números naturais. Percebam, então, que o forró, eu coloquei aqui, que ele estava com 12 pessoas, certo?
Então, 12 pessoas no meu início da minha situação, que eu coloquei como exemplo, gostavam, então, de forró. E duas delas falam assim, Júlio, quero trocar, não quero mais, não gosto mais de forró, prefiro rock. Então, quando elas trocaram, eu precisei subtrair. Então, 12 menos 2. Então, aqui, 10 pessoas que ficaram gostando do gênero forró. Tudo bem? Então, a subtração, quando eu vou diminuir um valor, quando eu vou tirar um valor, quer dizer que eu vou, então, normalmente eu vou diminuir algum valor de uma parcela maior que eu tinha anteriormente, certo? E aqui eu tenho alguns problemas de subtração que a gente vai fazer. Mas antes, eu quero que vocês observem uma coisa. A subtração, normalmente, nas nossas primeiras aulas, como é que ela vai acontecer? Um valor maior, que foi o que aconteceu, o 12, que é até o que está escrito aqui embaixo, certo? Que eu tinha. E eu vou subtrair, diminuir, certo? Um valor menor. Nesse caso, é o 2. Quando eu fiz 12 menos 2, então 2 com 2, subtraindo 2 o 2, eu salvo com 0. Então aqui não tem nada, abaixei 1, achei o resultado sendo 10. Tudo bem? Vamos para mais uma situação, problema, para a gente fazer com subtração. Então o João ele foi à loja de calçados comprar um sapato, cujo valor original era de R$ 150. Aí ele foi lá e chorou, né, gente? Quem não chora no desconto? E ele conseguiu, então, esse desconto de R$ 25. Quanto que o João vai pagar nesse sapato? Então, olha aqui, ó. O João, ele tinha um sapato de R$ 150 e ele conseguiu um desconto de R$ 25, certo? Então, isso aqui é o preço de desconto, isso aqui é o preço do sapato. Então, eu vou fazer essa conta aqui do lado, ó. 150 menos 25. Não se esqueça, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Não tem centena, deixei aqui. 0 menos 5, dá certo? Não, vou pegar emprestado. Se eu vou pegar emprestado, isso aqui vai virar 4, isso aqui virou 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 1 menos nada, que está 0 aqui, 1. Então, o João pagou R$ 125 por esse sapato. Olha o desconto bacana que o João conseguiu ganhar. Me ajuda nesse desafio, isso que é super legal, ó. Laís é uma aluna muito dedicada e gosta muito de estudar matemática. Durante a aula de operações básicas, ela decidiu criar uma expressão numérica. E ela criou essa seguinte expressão numérica. 2 vezes 6 menos 2 mais 10 menos 15. O que eu tenho que fazer aqui? Ele quer encontrar a resposta. Para resolver essa expressão numérica, eu preciso resolver o parênteses primeiro, depois eu resolvo a chave aqui, tá? Então, 6 menos 2, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter, abre chave, 2 vezes. 6 menos 2, 4, mais 10, fecha a chave, menos 15. Olha aqui, 2 vezes 4 mais 10. O que eu faço primeiro, Júlio? A multiplicação e a divisão, ela tem preferência com relação à adição e à subtração. Então, ficaria 2 vezes 4, 8. 8 com 10, 18. Então, 18 menos 15. Quanto que é 18 menos 15? Tenho 18 laranja. Preciso dar 15 laranja e me resta um total de 3. Então, a resposta tem que ser 3. Vamos olhar. 3, que é um número natural. Beleza, tá certo. Eu estou até marcando. Vamos olhar a letra B. 3, que não é um número natural. Não, 3 é um número natural. Então, a B não está certa. Menos 3, que é um número natural. Menos 3, não. A resposta deu 3. E o menos 3 também não é um número natural, igual está falando na segunda parte aqui. A letra D, menos 3, que já não é, que não é um número natural. Então, a nossa resposta ficaria justamente aqui na letrinha A. Última situação, problema para a gente encerrar a nossa aula. Olha aqui. A Ana possui 150 miçangas para fazer um colar que utilizará 70 miçangas. Quantas miçangas sobrarão e com as miçangas restantes seria possível fazer outro colar? Então vamos lá. Eu tenho 150 miçangas. E ela, eu não, a Ana, e ela vai usar 70. Então 150 menos 70, 0 menos 0 deu 0, 5 menos 7 não posso, peguei emprestado, isso aqui virou 0, 15, 15 menos 7, 8, então me sobrou 80 miçangas. 80 miçangas, se ela usa 70 para fazer um colar, dá para ela fazer mais um, não dá? Porque se eu pegar 80 e subtrair de 70, dá 0, 8 menos 7, 1, sobrou 10. Então ela consegue fazer 2
colar, concorda comigo? E além dela conseguir fazer esses dois colares, o que ela vai ter que fazer? O que vai acontecer? Ela vai sobrar com 10 miçanga. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos as referências da nossa aula, uma tabelinha de imagens. Queria agradecer vocês pela participação com a gente e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.